E a gente começa falando sobre educação digital. Muitos pais acabam usando as tecnologias para acalmar a garotada. A criança chora, faz manha e acaba ganhando celular ou tablet para se distrair. Mas olha só, dá para usar essas tecnologias de uma boa forma com a garotada. Para falar sobre isso, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Mais ou menos. Tá Um meio pouco rouca, sem né? voz, mas acho que dá para falar alguma coisa. Então vamos lá, vamos começar falando essa coisa de dar o celular, o tablet para criança pequenininha. Isso é legal, não é legal? Então, o problema é, ser supervisionado isso, né? Se a mãe estiver perto, vendo que o que a criança está vendo, pode ser uma boa ajuda ali para o desenvolvimento da linguagem, para a percepção de sons, para a percepção de cores. Só que a criança não pode ficar muito tempo exposto a essas variadas luzes, né, do celular, porque é muito forte isso para eles. Existem pesquisas, Elaine, que relatam que a criança, quanto mais cedo ela é exposta a uma grande quantidade de tempo durante o dia ao celular ou ao computador, isso prejudica o sono. Então a gente precisa ficar bem atento quanto a isso, né? Quer dizer, vai ficar quietinha naquele momento, mas depois vai ficar agitada. Porque eles ficam agitados conforme... Porque o celular e o tablet, eles apresentam muitos estímulos para a criança, né? E esses estímulos, então, podem causar excitação. E a gente tem o efeito ao contrário. Se a gente quer que a criança durma naquele horário, então evitar de dar esse tipo de material antes do horário da criança, perto ali do horário de dormir, né? E qual que é o bom uso, então, que a gente está falando de educação digital, qual é o bom uso, então, dessas tecnologias? Então, sempre um uso supervisionado, porque existem muitas coisas que não são para criança, né? Não digo só daqueles programas feitos pelos youtubers, mas também dos desenhos animados. Tem muitos desenhos animados que ensinam coisas ruins para as crianças. E como que a gente quer uma criança que seja educada se ela assiste um desenho que o personagem principal ensina a rotar ou emitir ruídos? Daí quando o pai vai conversar com a criança, ela fica emitindo esses ruídos também, né? E depois o pai chama a atenção, só que não percebe que a emissão desses ruídos é por conta do desenho que a criança está assistindo e não pela falta de educação, na verdade, né? Então o pai tem que conhecer aquilo que está sendo mostrado para o filho. Porque muitas vezes o que acontece? A gente quer que a criança fique quieta, então entrega essa ferramenta e a criança se distrai, mas a gente não está prestando atenção no que ele está vendo, né? Então, em função disso, sempre conhecer o que se mostra para a criança. E a partir de que idade é o ideal se começar a deixar um pouquinho, depois tirar? Pois é, não tem uma idade, não existe pesquisa que nos aponte isso. Na minha opinião, a partir do momento que a criança começa a entender, quando a criança começa a adquirir linguagem, a partir dos 3 anos de idade, já seria uma idade boa, porque a criança vai ter maior coordenação motora, que a gente chama de praxia. Então, ela vai ter coordenação para segurar um instrumento, não quebrar, porque muitas vezes ela cai, derruba, a mãe fica brava, né? Então, daí já prejudica. Então, por volta dos 3 anos. Agora, existem aplicativos também e até programas que podem ajudar na educação, né, digital. Com certeza. Inclusive, para as crianças que têm dificuldade na aprendizagem. Aqueles sites que têm textos, ferramentas com mais estímulos visuais, figuras, são muito úteis para essas crianças, porque elas vão aprendendo no ritmo delas. Então, elas avançam conforme elas conseguem fazer a leitura ou as atividades. Só que, em contrapartida, esses mesmos sites eles podem prejudicar. Quando isso acontece? Desculpa. Quando esses sites eles apresentam exercícios e eles são lançados muito rápido, daí a criança com dificuldade de aprendizagem, ela não consegue ter sucesso. Aí desmotiva. Daí desmotiva, ela não vai querer fazer e daí vai gravar aquilo na cabeça, né? Olha, eu não consegui fazer igual meu amigo, então por isso prejudica. Aquela pode gerar uma sensação de fracasso mesmo. Isso mesmo. E quando a gente lida com dificuldade de aprendizagem, eu posso falar para você que 80% é a questão afetiva. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na questão do estímulo bom e do estímulo ruim. Tudo que atrapalha na aprendizagem, seja uma interferência da professora, que não é muito boa, ou às vezes a comparação, sabe? Entre o irmão que sabe bastante coisa e a criança que tem mais dificuldade, tudo isso atrapalha. E nem sempre, então, um aplicativo, de repente, que o irmãozinho está jogando, ou está desenvolvendo, está gostando, pode ser bom para o outro, seja mais velho ou mais novo, então. Isso. Então, assim, a gente tem que... Existem programas para determinadas idades.
Da mesma forma são as ferramentas do computador. Existem sites para cada idade, assim como jogos, né? Tudo isso pode desmotivar uma criança menor. Então, por essa razão, o pai e a mãe devem estar bem atentos para aquilo que a criança está fazendo, né? Tem um trabalho na área de TI, de análise de sistemas, que orientam que as crianças, a partir dos 4 anos, conseguem já ir aprendendo, claro, de uma forma bem simples, programar. Né? Existem sites como Code War, Codecademy, que acabam, através de joguinhos ensinando a criança a programar. A partir dos 4 anos, eles dizem que já é uma idade para se começar. Como é que é visto isso? Então, o desenvolvimento humano ele é dividido em etapas. Até os 3 anos, a criança ela está na fase sensório-motora. O que seria isso? A fase em que a gente aprende mexendo. Então, eu lido com os objetos, com os estímulos, e isso me faz conexões nervosas. A partir dos 4 anos, a criança ela já está entrando na primeira janela de oportunidade. Então, quanto mais estímulos forem oferecidos, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Talvez o que eles utilizem, essas brincadeiras simples, sejam brincadeiras de raciocínio lógico, que façam a criança, então, pensar, e daí por fases, né? Até a criança conseguir ter um desenvolvimento favorável na programação. Então, 4 anos já é uma boa idade para assim, incentivar um pouquinho a mexer com isso. Porque 4 anos a criança ela já tem um raciocínio pré-operatório, que a gente fala. O que seria esse raciocínio pré-operatório? Ela está entrando na questão da lógica. Então, é até bom o incentivo da matemática, sabe? Quantas coisas que eu tenho aqui, né? A partir dos 4 anos. E mais criança mais velha também pode começar nessa área, não tem problema, né? Bom, a gente adulto aprende, a criança também, melhor ainda para aprender, né? 10, 11 anos também é uma boa fase para incentivar. Sim, quanto maior, melhor, né? Assim, por volta dos 4 anos, como eu disse, dos 4 aos 7, é a primeira janela de oportunidade. Então, nessa fase, é o boom do desenvolvimento cerebral. A partir daí, se a criança for bem estimulada, a partir dos 7 anos, 8 anos, ela vai ter mais sucesso ainda. Qual que é a orientação para os pais, então, que estão assistindo ao programa, em relação a tecnologias para a garotadinha? Primeiro de tudo, cuidado, né? Conheça aquilo que o seu filho está vendo no computador. Desculpa. Além disso, os sites, esses que eu falei, né? Que tem os textos, tudo. Tem sites bons e tem sites ruins, é claro, né? Aqueles sites com menos informação e com mais desenhos, mais canções, estímulos sonoros, estímulos visuais, são melhores, né, com figuras. Porque a criança que tem dificuldade, por exemplo, ela vai ter maior dificuldade na leitura e na interpretação de longos textos. Então, quando a criança está em casa, tentando reforçar aquilo que foi aprendido na aula, esses sites com mais recursos visuais e auditivos são bem melhores, né? Então é isso que os pais devem procurar. Simplificar e não complicar mais. Porque existem sites muito complicados que a gente vai até prejudicar o desenvolvimento e até prejudicar, de certa forma, aquilo que foi passado na sala, né? Não dá para desmotivar, né? Tem que estar sempre motivando e orientando. Em casa, a tarefa do conteúdo pesado é da escola, né? E em casa a gente precisa retomar a questão lúdica das coisas. Então a professora deu um texto de ciências complicado. Vamos procurar uma experiência na internet, ou ferramentas, né, sobre aquele conteúdo. Na parte de história é bem bacana, porque existem muitos documentos. Então a criança tem contato com essas coisas, que foram reais. Né? Às vezes ela não entende o conteúdo, mas talvez mostrando um documento, mostrando um achado arqueológico, o conteúdo fica mais fácil. Ou seja, é muito importante sempre a presença dos pais próximos dos filhos, né? Com certeza, ainda mais quando o assunto é o uso da tecnologia, né? Ok, então muito obrigada pela sua participação, mesmo Roquinha veio aqui desculpa. conversar com a gente, imagina. Nós agradecemos.